Nós temos então agora mais uma dinâmica do André Azevedo da Fonseca, que ele é professor e pesquisador no Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina, doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, com pós-doutorado pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem vários livros publicados e já conquistou diversos prêmios nacionais e internacionais. Seus interesses de pesquisa englobam imaginários tecnológicos, mitos nas mídias e mitologias políticas. Então, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu vou pular aquela parte que diz que é um grande prazer estar aqui, não porque não seja um prazer, mas porque o tema desse seminário é tão importante e tão urgente que é um pecado desperdiçar tempo. Bom, nosso mundo está em mudança e isso não significa, é claro, que está em evolução. Há muitos retrocessos ocorrendo no mundo todo. Extremismos, fanatismos, ideologias que rejeitam a ciência de forma deliberada. E essa complexidade do mundo está deixando as pessoas perplexas e angustiadas. Mas a questão é que muitos não estão buscando propriamente a ciência para lidar com essas perplexidades. E provavelmente por um motivo óbvio, a ciência traz mais perplexidade, e não o contrário. Um dos objetivos da educação científica é precisamente ensinar os jovens a fazer mais perguntas. A cultura científica estimula a dúvida. Em vez de certezas, no lugar da segurança, a formação científica implica em assumir o caráter transitório do conhecimento e constatar que a ciência tem limites, está em construção e não é capaz de oferecer um sentido ao mundo. Mas, em tempos de crise, o que as pessoas mais querem, desesperadamente, é justamente um sentido. Tira a setinha ali, por favor. Bem, mas a ciência também tem a sua mística. Ou melhor, o discurso sobre as ciências tem a sua própria mística. O imaginário sobre a ciência tem a sua mística. Então, ao mesmo tempo em que estão perplexas, as pessoas estão fascinadas pela magia das tecnologias. Então, há uma contradição aí, e é isso que faz, por exemplo, com que a internet e as redes sociais, que podem ser consideradas como talvez o maior símbolo das tecnologias do século XXI, tenham se tornado as principais plataformas para a disseminação de pseudociência, de preconceitos rudimentares, de distorções, de misticismos, de sensacionalismo. E talvez porque os cientistas, acostumados à cultura letrada tradicional, encastelados nos seus muros de livros, simplesmente desdenharam esses espaços. Ou melhor, ignoraram esses espaços. Mas não há espaços vazios. Quando os pesquisadores e intelectuais não ocupam esses espaços, os charlatões vão se encarregar de ocupá-los com muito prazer. E com lucros econômicos, políticos ou religiosos, ou as três coisas juntas. E a gente não pode subestimar a perspicácia dos charlatões e nem a obsessão dos fanáticos. Bom, apresentando o contexto e o problema, eu gostaria de dividir essa fala em dois momentos, no estilo conte e mostre. No primeiro momento, eu vou fazer um Science Slam de 10 minutos, apresentando os resultados parciais de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há alguns anos sobre a mística do imaginário tecnológico. Eu entendo que é importante trazer essa apresentação em um contexto dessa natureza por dois motivos. O conteúdo por si só é importante, mas a forma elaborada para apresentar o conteúdo é a principal mensagem. O Science Slam, para quem ainda não conhece, é uma forma criativa de falar sobre ciência para um público leigo. Não é todo mundo que tem paciência de sentar em uma cadeira de congresso e ficar 2 horas assistindo os pesquisadores lendo seus trabalhos. E pesquisadores precisam assumir a responsabilidade de se comunicar com o público a partir de um diálogo com a própria linguagem desse público.
E no segundo momento eu vou compartilhar as experiências do Science Vlogs Brasil. É uma rede de jovens pesquisadores comprometidos com divulgação científica e que decidiram atuar naquela plataforma que é considerada uma espécie de esgoto de bestialidade na internet, o YouTube. Bom, então vamos ao slam. Para isso eu preciso me levantar e eu preciso dizer a vocês também que, como eu vou falar sobre fascínio por tecnologias, na minha performance, né, no meu stand-up, eu passo boa parte do tempo namorando o meu smartphone, mas faz parte. E para isso eu apresento um sujeito que às vezes me atrapalha, mas que tem me ajudado de vez em quando. Olá, meu nome é André Azevedo da Fonseca. Meu também. Eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina. Eu também. Cara, legal essa dupla, eu gostei de ser clonado, muito bacana. Daria até pra gente fazer um dueto, hein? Não, não é isso que a gente veio fazer aqui. Ah, vamos lá, você tem tempo, você tem 10 minutos, vai, vamos lá. Vamos. Não é isso que eu vim fazer aqui. Eu sou pesquisador no campo da comunicação e da história cultural. E o objetivo dessa palestra é discutir um tema que tem me intrigado muito. Quando eu vejo tanta gente absolutamente fascinada pelos seus aparelhos tecnológicos, pelos milagres que a ciência tem proporcionado, pela magia que as tecnologias têm sugerido, e quando eu vejo os consumidores adorando os seus aparelhos, cultuando as marcas, venerando até os empresários de tecnologia, eu comecei a perceber que os discursos sobre tecnologias nas mídias estavam repletos de símbolos sagrados. Aí eu vi que na publicidade de tecnologia havia muitas referências à imagem do paraíso, e que mesmo no jornalismo, frequentemente a ciência era descrita a partir de um deslumbramento mágico. Eu tô meio desconfiado. Parece não ter nenhum sentido afirmar que há elementos religiosos nas propagandas de tecnologia. A ciência se define exatamente por ser baseada na razão. Olha, eu também sei disso, mas depois de 5 anos de pesquisa, eu fui percebendo que desde os anos 70 as mídias têm nos ensinado não só a usufruir das tecnologias, mas a cultuá-las. Então, se a ciência havia prometido desencantar o mundo, as mídias pareciam querer reencantá-lo outra vez. Mas por que as mídias fazem isso? Para que isso? Para explicar isso, eu preciso, evidentemente, começar pelo começo. E como todos nós sabemos, tudo começou aqui. Não, calma, vai ficar claro na apresentação por que o mito do paraíso é uma imagem que persiste na nossa imaginação. André, não se esqueça de explicar o conceito de mito. É verdade. Mito é uma projeção na cultura de intuições profundas que nós guardamos dentro de nós. Então, por isso, os mitos não estão presentes apenas nas sociedades antigas. Eles se transformam e continuam nos influenciando e nos acompanhando através de suas encarnações nos ídolos do cinema, da música, das artes. Tudo bem, pode falar, Jung. O homem contemporâneo não consegue perceber que, apesar de toda a sua racionalização e eficiência, continua à mercê de forças fora do seu controle. Ou seja, o que ele quer dizer é que o nosso inconsciente tem uma dinâmica própria e que, frequentemente, as interpretações que formulamos sobre o mundo não são racionais. Bom, e é por isso que a identificação e a análise de mitos presentes nos discursos das mídias são tão importantes. Mas, como eu disse, é preciso começar pelo começo. Você conhece a história, né? Em resumo, Deus disse que eles podiam comer qualquer coisa no jardim, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é claro, eles comeram e foram expulsos. Mas, para interpretar a mensagem, é preciso prestar atenção nos detalhes. Vocês se lembram o que a serpente disse para convencer a Eva a morder a maçã? O que você disse, serpente? Se vocês comerem este fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Ou seja, o pecado original era ultrapassar os limites e querer se igualar a Deus através do conhecimento. É de Nietzsche essa interpretação. Eu falo. O que o mito do paraíso quer ensinar é que a ciência é o pecado original. Que conhecer, pensar e conquistar a autonomia é um mal por si só. Bom, há outros mitos com esta mesma mensagem. Prometeu foi aquele que enganou Zeus para levar o fogo de volta aos homens. Mas por causa disso, a humanidade inteira foi punida. Prometeu foi acorrentado e uma águia comia o seu fígado todos os dias. E a punição para a humanidade foi a criação de Pandora. A missão dela era simples. Não abra o jarro. Mas Pandora, curiosa, abriu o jarro e liberou todas as desgraças que passaram a afligir a humanidade. Então, mais uma vez, a mesma advertência. Não ultrapassem os limites. Não se entreguem à arrogância de querer se igualar a mim. Frankenstein, o moderno Prometeu, se tornou uma figura indispensável na reflexão sobre os limites da ciência. O personagem, criado no século XIX, se tornou muito conhecido a partir da adaptação do cinema, em 1931. E é importante notar que o monstro do cinema é diferente do original. E isso é normal. Os mitos evoluem na história para se conectar à linguagem do seu tempo. Então, é por isso que, ao contrário do personagem do livro, no filme, o monstro se parece com um robô. Isso porque, naquela época, as máquinas já estavam assumindo um papel mais sombrio na imaginação das pessoas. No século XIX, muitos acreditavam que a razão e a ciência conduziriam a humanidade à paz e à prosperidade. Mas as coisas mudaram depois das guerras mundiais. A escala daquele desastre parecia indicar que a ciência sem controle era ameaçando o mundo. Foi a chamada crise da razão. O apocalipse atômico era o grande mito da época. Então, por isso, até os anos 60, as produções nas mídias enfatizavam um futuro sombrio. Até os jovens rejeitavam tecnologia. Um dos símbolos desse temor era o Big Brother, o líder totalitário do livro 1984, e depois o Hall, a inteligência artificial que se voltou contra os humanos no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. É o mesmo mito pulando de corpo em corpo. Se o Frankenstein é uma atualização do Prometeu, Hall é uma atualização do monstro de Frankenstein. Mas como é que a coisa se inverteu? Como é que de demonizadas as tecnologias passaram a ser sacralizadas? Bom, quando a geração de Steve Jobs chegou à universidade, as coisas começaram a mudar. Havia todo um contexto preparando para a massificação dos computadores. Mas, pergunto para vocês, o que era preciso fazer no imaginário social para se convencer de que computação não era ultrapassar os limites? Ou melhor, o que era preciso criar para combater aqueles mitos? Criar novos? Isso. Criar novos mitos. Ou inverter os mitos. Então foi nesse contexto que houve uma mudança na representação que as mídias faziam das tecnologias. Desenhos animados começaram a sugerir um futuro tecnológico mágico. A viagem do homem à lua foi representada como uma grande aventura mitológica. Mas talvez o melhor exemplo dessa estratégia de carregar a própria marca com uma atmosfera mítica foi a Apple. Uma empresa que não por acaso é cultuada pelos seus fiéis. E o discurso da Apple era: pessoal, agora vocês podem morder a maçã. Podem ultrapassar os limites, podem se igualar a Deus, ninguém vai ser punido. É o contrário, nós vamos combater o mal e impedir que as tecnologias caiam nas mãos do Big Brother. Um exemplo que eu acho incrível são as transformações da imagem do Frankenstein. Se em 1931 o monstro simbolizava o horror da ciência sem limites, nos anos 70 ele já era um personagem de comédia. Ou seja, a mensagem era: relaxa, tecnologia é divertido. E nos anos 2000, Frankenstein é coisa de criança.
Tipo, meninada sem medo de ultrapassar limites. Se no século XX o Big Brother era o símbolo de tecnologias utilizadas por um governo totalitário, no século XXI virou isso. E a inteligência artificial do rol, tão ameaçadora nos anos 60, virou a simpática voz do Google e da Siri. Enfim, muitos sempre nos disseram que é preciso tomar cuidado para não ultrapassar alguns limites do conhecimento. Mas a partir da massificação dos computadores, esses mitos sendo esvaziados e invertidos, de modo que os consumidores, mais do que perder o medo, passaram a cultuar as tecnologias. Eu entendo que compreender esse discurso formulado nos meios de comunicação permite que a gente desenvolva uma relação mais crítica e criativa com as tecnologias, sem demonizá-las e sem sacralizá-las também. É complicado. Essa hora aqui pode bater palmas. Quando eu falo isso em sala de aula e depois eu vejo os meus alunos criando apresentações para falar dessas pesquisas, o primeiro problema que eu noto é que eles tendem a se apegar excessivamente ao humor, como foi feita a pergunta, mas às vezes deixam de lado o essencial. Ou seja, eles privilegiam a forma e deixam de lado o conteúdo. Então, essa foi uma das minhas primeiras advertências em relação ao Islã. O humor é ponto de partida, não é o fim. O humor é a isca e não o banquete. E isso se aplica também à minha experiência no YouTube. Ninguém fica doido de tanto estudar. Meu nome é André Azevedo da Fonseca, eu sou professor e pesquisador na Universidade Estadual de Londrina e eu criei esse canal para conversar sobre educação, comunicação, estudos culturais e também para mostrar que as ciências humanas ajudam a revelar os segredos mais interessantes do mundo. Inscreva-se agora mesmo, a sua participação é muito importante. Bom, no Brasil há um meme muito popular que brinca assim: regras, não há regras. E isso se aplica ao YouTube também. Então, quando me perguntam, para falar de ciência, é melhor um vídeo de 5 minutos ou de 20 minutos? É melhor criar um vídeo super produzido ou o contrário? Os espectadores gostam mais de vídeos autênticos, ou seja, vídeos gravados de qualquer jeito. A regra é simples. Não há regras. O Pirula, por exemplo, um dos integrantes da rede, um youtuber popular no Brasil, pelo menos no meio da divulgação científica, com 800 mil inscritos. Ele faz vídeos de 20, 30, 40 e até 50 minutos. E vídeos simples, gravados no quarto dele, sem efeitos, com uma edição básica, deliberadamente não profissional. E com média de 200, 300 mil visualizações. Então, alguns chegam a quase 1 milhão de visualizações. E o Pirula, a princípio, fala de ciência a partir da perspectiva da paleontologia. E aí vocês devem imaginar, mas como assim? 800 mil interessados em paleontologia no Brasil? Mas aí que está o primeiro ponto. Para conquistar a popularidade no YouTube, cientistas precisam se posicionar sobre as questões urgentes do seu tempo a partir de suas próprias perspectivas. Ou seja, o Pirula não fala apenas de paleontologia. Os 5 vídeos mais populares do canal dele, por exemplo, todos acima de 700 mil visualizações, são vídeos em que ele critica um site de pseudociência, outro em que ele discute a homossexualidade a partir de uma perspectiva biológica, outro em que ele critica teorias da conspiração feitas para fundamentar a pseudociência, outra em que ele fala sobre aprendizado de inglês. Há muita discussão sobre ateísmo, alguma coisa sobre educação. Então Pirula se posiciona sobre temas contemporâneos a partir de sua formação como paleontólogo ou como cientista de modo geral e atrai muitos interessados para o seu campo e para a cultura científica.
Vamos dar uma olhada em um vídeo do Pirula para vocês verem como é simples a edição e a maioria dos cientistas que nega que o ser humano seja o principal causador da mudança climática, ou chegam até ao absurdo de negar a mudança climática, a maioria desses cientistas não tem nenhum tipo de argumento que pode ser levado a sério dentro da academia. Tá? Mas eles têm argumentos que são facinhos de mastigar para a população em geral, que é por isso que muita gente se convence. Eu ainda vou terminar aquela minha série respondendo aquele outro professor lá, né, que eu fiz só 4 episódios, vão ser mais uns 4 provavelmente. Tá? Eu parei porque, enfim, eu tive que me dedicar a outras coisas, mas se você não confia em mim, não se preocupe. A boa parte dos canais de divulgação científica aqui do Brasil já fizeram vídeos explicando sobre isso, inclusive pessoas que têm uma área no conhecimento de exatas e astronomia muito maior do que a minha. Então o Sérgio Sacani do Space Today, o Átila do Nerdologia, o Pedro Ló do Ciência Todo Dia, o Davi Simões do Primata Falante. No caso eu estou falando de um estudante de física, o outro que já concluiu física, um geofísico, né, que é o Sacani, e o Átila, que é biólogo, tem aquele monte de biografias sempre lendo sobre isso. Então não é o Pirula contra as pessoas sensatas, e sim o contrário, tá? São meia dúzia de pessoas contra a ciência como um todo e contra boa parte dos divulgadores científicos que já se pronunciaram sobre isso, que corroboram o meu ponto de vista. Então parem de dar murro em ponta de faca. Mudança climática não é coisa da nossa cabeça, é uma coisa muito bem documentada, e hoje a gente tem alguns dados que podem ser explanados. Agora, isso tem um custo, que para ele em particular, que apesar de ser um cara muito sensato e de argumentar com embasamento, é um custo alto. São os haters. Bom, cientista que não está preparado para ser xingado na internet não tem condições de fazer divulgação científica no YouTube. Vou falar de modo mais claro. Cientista que não está preparado para abrir a caixa de comentários e se deparar com mensagens como essas. Eu vou selecionar aqui alguns dos meus haters. Quando você vê um retardado mental que se diz professor, professorzinho alienado de merda, você é ridículo, você é um maldito comunista, nazista, fascista. Professores que continuam essa missão de Paulo Freire deveriam se enforcar, ao invés de sufocar os brasileiros de ignorância comunista. E o maior problema, né, já que estamos falando de redes sociais, é o seguinte: discursos de ódio não são um mero efeito colateral das redes sociais. Eles são produtos diretos do modelo de negócio das empresas que fazem fortunas colonizando o tempo e a atenção dos usuários. Então, sem meias palavras, plataformas lucram com o mal-estar que os haters nos provocam. Por isso, os haters jamais serão verdadeiramente combatidos, silenciados ou expulsos por violar as regras. As empresas apenas fingem monitorá-los, enquanto, na prática, os encorajam com uma permissividade, fazendo vistas grossas para as maiores barbaridades. Sabe, as empresas embrulham o tumor com um papel de presente brilhante escrito liberdade de expressão. Então, mais do que tolerá-los, portanto, as empresas precisam dos haters, dos paranoicos, dos lunáticos e dos maníacos. Todo analista de rede social sabe disso. Indignação gera engajamento. Quanto mais raiva, melhor, desde que fiquemos grudados no monitor, brigando em círculos. E na outra ponta, os parceiros de conteúdo do YouTube também ganham dinheiro explorando essa raiva e ajudam a girar as engrenagens. Sabe, são como Ubers do ódio. Esses youtubers que ganham dinheiro fazendo as pessoas brigarem entre si não se importam em ser odiados, difamados e ridicularizados, pois esse é precisamente o seu papel na divisão de trabalho nas redes sociais. As empresas que detêm as plataformas lucram com a publicidade e com a coleta de dados dos usuários, e os produtores de conteúdo recebem a sua porcentagem no bolo publicitário. Então são como bobos da corte digitais que embolsam as moedas daqueles que se acham mais espertos ao dedicar um tempo para xingá-los. Então o hater ingênuo imagina que está fazendo algum mal,
Mas na prática ele trabalha de graça para o seu desafeto, gerando mais engajamento e viralização. Então, percebem como o modelo de negócio é tóxico por natureza? Plataformas que lucram com o ódio, remuneram Ubers do ódio e exploram a atenção e o tempo de usuários que se tornam haters e trabalham de graça triplamente, entregando dados, consumindo publicidade e provocando engajamento. Esse é o ecossistema. Quer a gente goste ou não. Então, quem não está preparado para isso, não deve fazer divulgação científica no YouTube. Mas a gente não pode se abalar. A forma como eu lidei com isso foi pedagógica, né? Eu criei uma musiquinha e fiz um clipe para explicar essa dinâmica para os meus haters. Vale a pena assistir o clipe inteiro. A música se chama Obrigado, Hater. Eu fiquei tão triste, juro que quase tirei o vídeo do ar. Mas quando eu descobri que toda interação ajuda a viralizar o vídeo, mais do que agradecer, uma canção pra você vou cantar. Obrigado, hater, pela visualização. Obrigado, hater. Obrigado, hater, por me desejar o mal e negativar o vídeo. Obrigado, hater, por registrar seu palavrão. Seu esforço e sua dedicação são muito importantes pro meu canal. Toda interação, mesmo xingando, ajuda muito a viralizar o vídeo. Porque quando interage, você aciona os algoritmos de recomendação do YouTube. E aí o YouTube passa a recomendar o vídeo para os contatos dos seus ídolos. Eles assistem também e interagem também, e muitos gostam e também acionam os algoritmos. E aí o YouTube passa a recomendar o vídeo para os amigos de seus amigos. Obrigado, amigo do hater. E com mais interação o vídeo alcança um público cada vez maior. Meu amigo. E como sou parceiro do YouTube, eu sou recompensado por essas visualizações. Ao me xingar, você me ajuda como se fosse meu fã. E mesmo se você usa adblock, a interação continua valiosa. Mesmo se usa adblock, porque como eu disse, os algoritmos que você aciona que ajudam a viralizar o vídeo. Xinga mais. E é por isso que eu costumo liberar os xingamentos retidos pelos filtros de moderação. Porque para o YouTube o que vale é a interação e a minha autoestima é boa. Hater, você é o segredo do meu sucesso. Hater, você é o tempero do meu sucesso. Hater, você é o sintoma do meu sucesso. Hater, você é o sinal do meu sucesso. Esse é o momento que eu faço um solo de gaita de pente, não sei se vocês conhecem isso. Toda vez que alguém me xinga, agora eu respondo com esse vídeo. E pararam de xingar, é ótimo. E quando aparece um maluco te xingando, o pessoal que não te conhece vai ficar curioso. E hoje em dia isso é normal, qualquer coisa que você diz, tem gente que gosta e gente que te odeia. A maioria te ignora. É por isso que os haters ajudam os youtubers a ficarem mais famosos. Ou
público mais interessante, que graças aos haters malucos, passam a conhecer o seu trabalho. Mas se você preferir me ignorar, em vez de se dedicar a viralizar o meu vídeo com o seu xingamento, saiba que também vou achar ótimo e nem vou sentir a sua falta. Então tanto faz se me xingar ou se me ignorar, de qualquer forma eu agradeço. A minha autoestima é boa. Obrigado, hater. Obrigado, hater. Obrigado, hater. Hater, aciona o algoritmo do meu sucesso. Hater, aciona o algoritmo do meu sucesso. Hater, aciona o algoritmo do meu sucesso. Bom, então vocês podem ver que o vídeo é evidentemente uma sátira, mas tem um objetivo pedagógico, tanto no sentido de desencorajar os haters do meu canal, quanto explicar essa dinâmica, né, de uma forma que parece cínica, mas é pedagógica, né, porque eu revelo essa questão dos algoritmos e tudo mais. E um dos vídeos que mais atrai haters no meu canal é esse que eu vou mostrar imediatamente depois desse vídeo. A série Pedagogia da Autonomia vai discutir um conjunto de saberes necessários a todos aqueles empenhados em construir uma relação educativa transformadora dentro e fora de sala de aula. A ideia é discutir didaticamente cada um dos capítulos e subcapítulos do livro de Paulo Freire. O objetivo é apresentar os conceitos de forma clara e acessível a todos os interessados em educação, de modo que todos se sintam estimulados a ler a obra original para formular suas próprias interpretações. O livro Pedagogia da Autonomia, publicado em 1996, atualiza uma série de reflexões realizadas nos livros anteriores e se concentra em questões concretas da prática docente, do ensino fundamental à pós-graduação. Você vai ver que são apontamentos que tocam em temas que professores e estudantes sentem, mas que nem sempre verbalizam. Daí a importância desse livro, que tira esses problemas da sombra para iluminá-los com uma reflexão criativa, corajosa e repleta de esperança. Bom, vocês sabem que um dos principais motivos, né, que levam os haters a atacar professores que estudam Paulo Freire no Brasil é o fato de que o próprio presidente da República, recentemente eleito, né, é um dos que prometeu, nas palavras dele, expurgar a ideologia de Paulo Freire do Brasil. Então, a gente sabe que o Bolsonaro vem de uma tradição autoritária e não suporta essa perspectiva dialógica, democrática e humanista da educação. E, frequentemente, através de suas contas nas redes sociais, ele e os seus filhos incitam ódio contra Paulo Freire e também contra pesquisadores de ciências humanas, professores, artistas, intelectuais. Então, o clima das redes sociais no Brasil, nesses tempos, é particularmente hostil para pesquisadores. Mas não deixa de ser um exercício e uma prova de fogo para pesquisadores que querem participar de forma mais ativa nas redes sociais, fazendo divulgação científica. Bom, eu gravo este vídeo na minha casa, na minha biblioteca pessoal. Eu uso uma câmera semi-profissional, microfone de lapela barato e um abajur da minha filha para iluminar de um lado, uma lâmpada incandescente de luz amarela para ficar mais aconchegante para iluminar o outro lado e pronto. Parece bem produzido, mas é simples. E uma outra série que eu gosto muito é essa sobre mitos e mitologias políticas. Nós falamos sobre a perspectiva da história das mentalidades e apresentando de forma geral a ideia de mitos e mitologias políticas a partir da obra de Raul Girardet. Mas para entender isso bem, a gente precisa delinear o conceito de mito, que é mais interessante do que parece. Bom, então, da mesma forma, sabe, parece bem produzido, mas é simples. Eu faço tudo, pesquiso, escrevo roteiro, produzo, dirijo, gravo e depois edito. E aqui eu faço questão de contar um segredo.
eu não sabia fazer nada disso. Mas aí eu descobri uma coisa muito interessante. Eu descobri que eu posso aprender. E aí, aprendi e decidi fazer sozinho. No senso comum, a palavra mito significa basicamente uma mentira, uma ilusão, uma camuflagem, uma lenda ou uma crença que não tem nada a ver com a realidade. Mas com o desenvolvimento da psicanálise, principalmente a partir dos estudos de Freud e Jung, os mitos passaram a ser interpretados a partir de uma nova perspectiva. Ao analisar os sonhos das pessoas, a psicanálise identificou muitas relações entre as narrativas criadas pelo inconsciente e as narrativas encontradas nas mitologias, nas lendas, nas crenças populares e naquelas histórias fantásticas que circulam na tradição oral. E foi assim que observaram que essas histórias, aparentemente banais, são mais importantes do que parecem, porque elas ajudam a revelar algumas dinâmicas sutis do nosso inconsciente. A partir daí, antropólogos e historiadores da religião também passaram a definir o mito como uma narrativa que se refere a um passado sagrado que não foi vivido pelas pessoas, mas que ajuda a criar um sentido para o mundo. Ou seja, com a sua imaginação, com a sua sensibilidade e com as intuições do inconsciente, as pessoas repetem essas histórias e vivenciam essas experiências sagradas através de símbolos e rituais, e muitas vezes sem perceber ou sem ter consciência do significado desses símbolos, justamente porque eles operam no inconsciente. Bom, a série completa sobre Paulo Freire tem 1.500.000 visualizações, em parte graças aos haters, e aquele vídeo de introdução ele tem 200.000 visualizações, o que é ridículo no contexto do YouTube. Para termos uma ideia, esse vídeo de um youtuber brasileiro tomando banho em uma banheira de Nutella tem 17 milhões de visualizações. Eu já pensei em fazer isso, não, estou brincando. Mas isso nos traz outra reflexão. Eu costumava reclamar acusando o público pelo meu fracasso relativo. Sabe, é muito mais fácil e cômodo chamar as pessoas de idiotas do que buscar as causas de uma visibilidade tão inexpressiva. Mas os meus colegas da rede Science Vlog são muito mais bem-sucedidos do que eu, por vários motivos. Muitos já ultrapassaram 1 milhão de inscritos. E entre as qualidades que eu percebi que são decisivas para um canal de divulgação científica, são as seguintes. Número 1, periodicidade. Esse é o segredo número 1, sabe? Ao contrário do que o senso comum sobre a internet sugere, os usuários gostam de rotina. Sabe? Eles gostam de saber que naquele dia e naquela hora vai ter um vídeo novo. E eu nunca consegui periodicidade, até porque o meu canal não é a minha prioridade. Eu faço tudo sozinho. Mas está muito claro para mim que em um plano conjunto de desenvolvimento de um canal de ciência no YouTube, periodicidade é o fator determinante. É ilusão postar um vídeo e fingir que a sua missão como divulgador científico está cumprida. E aí conquista 15 visualizações e a culpa é do público. A atenção é o commodity mais valioso do século XXI. E a forma mais certeira de disputar essa atenção é a periodicidade. Número 2. A periodicidade provoca um segundo fenômeno, a criação de uma comunidade. As pessoas passam a se reunir em torno de um interesse quando o conteúdo é periódico, assim como fariam em qualquer ritual. O Jenkins fala sobre isso quando discute o papel das séries americanas no contexto da cultura da convergência. Então, a criação de uma comunidade deve ser uma meta deliberada em um projeto de divulgação científica no YouTube. É a comunidade que vai vitalizar e promover o canal. Cientistas devem desenvolver a habilidade de serem generosos com seu público. E 3, lembra quando eu falei que no YouTube não há regras? É verdade. Então, o que isso significa? É simples. Faça. A principal virtude exigida pelas pessoas que consomem vídeos no YouTube é autenticidade. Sabe, não precisa falar bem, não precisa ser bonito, até eu tenho um canal. Não precisa efeitos especiais, cenários, nada disso.
Em termos técnicos, a única exigência inegociável é um áudio de boa qualidade. Ninguém suporta um produto audiovisual com áudio ruim. Imagens ruins são suportáveis, áudio não. Então, capricha no áudio. E por fim, a união faz a força. É muito importante estimular o trânsito entre os canais. O público de ciência gosta de diversidade. Então, quando canais fazem colaborações, indicações de vídeos dos colegas e projetos em conjunto, o público que gosta de um canal acaba conhecendo outro canal e vice-versa. Então, todos ganham. Não existe essa história de competição por horário no YouTube. Então, essa é a hora de superar vaidades, superar diferenças ideológicas e deixar de lado o espírito competitivo para criar uma relação colaborativa como essa do Science Vlogs. Quer aprender de uma forma divertida, com credibilidade e responsabilidade? Com quem ensina e pratica a ciência, você acaba de chegar no lugar certo. Este é o Science Vlogs Brasil. Um selo de qualidade para divulgadores científicos. Para quem gosta de aprender, para quem quer aprender. Aqui você encontra questionamentos, reflexões, racionalidade e conhecimento. Fascínio, emoção, tecnologia e informação. Curiosidades, natureza e educação. Conheça todos os nossos canais. Faça comentários, se inscreva. Dessa maneira, você ajuda todo o grupo. E faz com que cada vez mais a ciência cresça. Essa iniciativa é feita para você. Esperamos por você e por seus amigos. Participe do grupo de canais de ciência E se torne conosco um divulgador científico. Conheça os canais associados ao Science Vlogs Brasil. Ciência de verdade explicada por quem entende de ciência para quem gosta de ciência. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Então, é não só possível, mas indispensável explorar esses recursos e essas plataformas para comunicar ciência para um público mais amplo. Dá trabalho, deu um trabalhão preparar essa conferência, mas não há atalhos. E sobre a participação de professores e pesquisadores nas redes sociais, eu sei que há controvérsias e eu assumo a contradição. O Jaron Lanier, um dos principais ativistas da era digital, por exemplo, ele diz que não há outra solução para salvar a internet a não ser apagar as nossas contas das redes sociais. Eu sei que muita gente boa, por opção, prefere se distanciar das redes sociais, que eu concordo, tem se tornado um espaço muito hostil para reflexão. Muitos pensadores se sentem intimidados por essa horda de haters e acabam se retirando do debate público. Eu fiz um vídeo sobre isso. Mas, ainda que eu concorde com o princípio de que nos faria muito bem sair das redes sociais, eu tenho dúvidas se é uma boa ideia permitir que o charlatanismo, a pseudociência e o messianismo se disseminem em paz, sem nenhuma resistência. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal, mas nem que seja para que nós, pesquisadores, possamos aprender as linguagens, as estratégias e os truques desse universo. É mais ou menos como diz uma velha anedota irlandesa. Por gentileza, essa briga aí é particular ou qualquer um pode entrar? É isso. Obrigado pela atenção.